bem com vocês? A Praregiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Nós vamos para mais uma aulinha de história e o nosso tema de hoje continua sendo o processo de passagem do mercantilismo para o capitalismo. Esse sistema, né, que hoje é tão difundido, divulgado, que é o capitalismo. Então, é um processo histórico que passa do mercantilismo para esse capitalismo. E aí a Pro começa mostrando e relembrando aí com vocês, porque a gente já trabalhou um pouquinho na aula anterior, as características tanto do mercantilismo quanto do capitalismo. Muitos estudiosos colocam, meus amores, que o mercantilismo nada mais seria do que a primeira etapa do capitalismo, ou o capitalismo comercial. Algumas pessoas, alguns historiadores colocam essa importante definição aí. Então, o mercantilismo foi um sistema, né, de práticas econômicas, principalmente econômicas e políticas também, tá? Que vigorou entre os séculos aí, 16 a 18, tá bom? Então, entre esses séculos aí, a gente tinha a predominância do mercantilismo no mundo. Quais são as características do mercantilismo? Mais uma vez, o primeiro é o metalismo, que é uma característica do mercantilismo. E o que era o metalismo? Nesse momento da história, o país que tinha mais poder, mais riqueza, era aquele que tinha mais metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Por isso, metalismo, de metais preciosos. A riqueza de um país era medido a partir disso. Depois, o protecionismo, que vinha através de uma balança comercial positiva. Então, os países eles tinham que vender mais do que precisar comprar. Isso era o protecionismo, que também é uma característica do mercantilismo. Outro ponto era a intervenção do Estado na economia, que acontecia de uma forma direta. Então, o Estado, aquela função administrativa de quem estava no poder, ia determinar como é que essa economia ia funcionar da melhor forma. Além dessa intervenção do Estado, a gente tinha a expansão marítima, que vocês vão lembrar das grandes navegações. Então, essa prática das grandes navegações veio justamente com essa necessidade aí desse protecionismo, né, comercial, porque foi necessário buscar novas matérias-primas. E o estabelecimento de monopólios, a fim de obter domínio da atividade econômica. Então, aquela porção que era dominada por essas potências europeias no período da grande navegação só poderia ter relação comercial ali com a sua metrópole. Então, estabelece isso daí também como um dos pontos aí muito forte. Tá bom, meus amores? E o capitalismo, como sendo aí o sistema que vai, né, da passagem do mercantilismo para o capitalismo. Então, surgiu no século XV, então percebam aí, ó, que o mercantilismo está dentro do capitalismo. Quero dizer para vocês, turminha, que o capitalismo, ele tem fases diferentes, tá bom? É muito gritante isso na história, fases, né, modificações aí de fases distintas. E o capitalismo, ele tem essas fases. Quando a gente for estudar mais na frente esse sistema de forma mais unitária, sozinho, a gente vai observar, né, com mais detalhe isso daí. Então, surge no século, né, XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Isso ali surgindo na Europa. Então, esse capitalismo ele surge na Europa. A partir da decadência do sistema feudal, do nascimento de uma nova classe, que era a classe burguesa. Tá bom, minha gente? Então, tem que observar isso daí demais. Características do capitalismo: propriedade privada dos meios de produção. Então, tudo nessa sociedade ela vai ter um dono, inclusive o que é necessário, né? O que é necessário para produzir o que a população precisa. Então, a propriedade privada dos meios. Então, os meios para produzir o que a sociedade precisa é privado, tem dono. É uma característica do capitalismo. A gente vivencia, a gente sabe, né? Busca pelo máximo de lucro. Então, lucrar, acumular as riquezas
é o ponto central aqui do capitalismo. Economia de mercado baseada na lei da oferta e demanda, oferta e procura, tá bom? Trabalho assalariado. Se você não é o dono dos meios de produção, você vai sobreviver nessa sociedade a partir do assalariamento, ou seja, da venda da sua força de trabalho. Então, você precisa comer, né? Então, você vai vender sua força de trabalho. Existência de duas classes sociais, né? Os capitalistas ou burgueses e o proletariado ou trabalhador. São as duas classes. Apresentei mais uma vez uma síntese aqui, né? Da colocação desses dois sistemas, se é que são dois, né? Já que a gente percebe que o mercantilismo está dentro aí do período do capitalismo, tá certo? Muita gente diz que é uma primeira etapa desse capitalismo, ok? E aí eu foco nessas mudanças que aconteceram na sociedade. Então, as novas lógicas de trabalho ficam gritantes a partir do advento de uma sociedade aí, né, mais capitalista. Então, o renascimento comercial e urbano, que teve aí na Baixa Idade Média, gente, que vai aí, né, do século, mais ou menos do século XII, século XI, século XII até o século XV, vai ser o período da Baixa Idade Média, esse renascimento comercial faz com que, né, as demandas do espaço urbano, porque no período, eu vou relembrar aqui com vocês, no período do feudalismo, a maior parte da população vivia no campo. Teve o renascimento comercial na Baixa Idade Média. Então, se saiu do modelo feudal, do campo, e a população retorna, na grande maioria, para as cidades. Por isso o renascimento comercial e urbano, tá bom? Então, percebe aí que há essa mudança. Então, essa população residindo aí nesses centros urbanos, há uma demanda maior. Então, as coisas não poderiam mais ser produzidas. Então, o que eu quero não poderia mais ser produzido, turminha, a partir de artesão. Então, os artesãos aí, eles não podem ficar mais numa lógica de individualismo, porque eu preciso de uma demanda maior. Então, eles precisavam se organizar. É assim que a gente tem as corporações de ofício. O que são essas corporações de ofício? Também são chamadas de guildas, tá bom? Essas corporações eram organizações compostas por artesãos que tinham uma dupla função. Então, se reuniam, né, um grupo de artesãos aí para poder formar as corporações de ofício, que ia dar aí um dinamismo maior para a produção. E como eu falei para vocês, elas tinham duas funções. Primeiro, acelerar a produção, como a própria colocou aí, né? Então, esse trabalho nessas guildas, né, nessas corporações de ofício, eram realizadas a partir de grau de domínio. Então, a gente tinha um ajudante, que era o inicial, o aprendiz, que era aquele que estava na fase intermediária, e tinha o mestre, que era aquele que estava muito avançado. Então, cada um ficava responsável por uma parte. Mas o que é interessante aqui, minha gente, e que eu preciso colocar para vocês de uma forma muito gritante, ainda era feito de uma forma manual, tá bom? A gente tá na manufatura aqui, tá bom? Então, manufatura, mas ainda é feito de uma forma manual. Então, a gente sai do artesanato, que o artesão faz sozinho, individual, e vamos para uma manufatura. O produto é feito com a mão, mas ó, um processo mais de escala, de quantidade. E a segunda função era permitir aí que esses grupos controlassem e negociassem, né, os preços das atividades e tudo mais de uma forma mais eficiente. Uma liberdade maior para isso, para essa negociação. Tá bom? Então, lembrar de corporações de ofício, lembrar de guildas aí, o que são. Seguindo aí, eu coloco para vocês que as guildas, tá bom? Faz aí aumentar a oferta de produtos nas cidades. Criam automaticamente um produto. Ou um problema, ó, cria automaticamente um problema, porque se eu aumento a quantidade de produto, eu tenho que ter matéria-prima para produzir. E na Europa tinha o quê? Escassez de matéria-prima. Então, para resolver essa escassez de matéria-prima, surge aí as grandes navegações. Então, um dos pontos para essas grandes navegações é justamente essa deficiência de matéria-prima que se tinha na Europa, tá bom? Então, esses produtos eles acabavam sendo trazidos das colônias que eram conquistadas a partir do processo das grandes navegações.
que acelerou, né, e diversificou ainda mais as corporações de ofício. Tá bom, minha gente? Mais uma vez eu coloco para vocês, eram associações, né, que surgiu aí na Idade Média para regulamentar o processo produtivo do processo artesanal aí nas cidades. Então, era um local onde a gente tinha aquele grupo de artesãos, tá bom? E tudo isso a gente vai começar a perceber uma disciplina fabril, que era o que, minha gente? Características, né, de uniformização, de comportamentos. Isso é uma disciplina fabril. Então, as pessoas começavam a se comportar já no porte de ter uma fábrica, né? Então, tinham fardamentos, né? Tinham regras nessas guildas, tá bom? Então, é muito interessante que vocês observem isso. Então, as ações tinham uma padronização de comportamento de ações, tá bom? Então, era muito forte isso. E assim, o trabalho passa lentamente do artesanal para a manufatura, que eu já expliquei anteriormente. Artesanato individual, só uma pessoa, só um artesão fazendo. Manufatura ainda feito com as mãos, só que já no grupo aí, né, nas guildas, nas corporações de ofício. E aí eu sigo falando um pouquinho da cultura em transformação. Lógico, evidentemente, que essa cultura estava no processo de transformação, que era inegável, que tinha realmente ali que acontecer. Então, a cultura na Europa sofre mudanças ao longo da Idade Moderna, né? Que vai ser esse processo. Um exemplo muito grande é o relógio mecânico, que começa a realmente contabilizar o tempo, marcar, né? Então, aí, até mesmo nessas guildas, começou-se a precisar mais o tempo de trabalho e tudo mais. Então, há uma transformação aí dessa cultura, inclusive, porque eles deixam de se basear no tempo, o sol nasceu, o sol se... Não era mais só nessa questão da natureza, tinha horário, então tinha uma rigidez maior, tá bom, meus amores? Aquilo que não era absorvido pela nova cultura, informação, acabava sendo enquadrado em duas categorias básicas. A primeira, que era mais aplicado à música, né, e também ao teatro, que era a produção popular rústica, tá? O que era rústico? Era aquilo que era produzido mais de forma popular, como eu já pode estar mesmo dizendo aqui, tá bom? Então, que era produzido mais de uma forma popular. Em contraponto ao erudito. O que é uma coisa erudita? É o que é produzido nas academias, pela galera, vou colocar até assim, pelo pessoal mais intelectual, tá bom? Então, o primeiro ponto aí. O segundo, nessa primeira categoria, surge também a figura do mercenato, que era aquela pessoa que tinha muito dinheiro e começava a investir nessa questão de atividades artísticas. Então, começou a surgir também essa figura, que era aquele burguês que tinha dinheiro e começava a investir nesse processo. A segunda categoria era a de heresia. Essa heresia aqui, gente, estava mais voltada ao festival ritualístico, tá? E de cultura também popular. Estava mais nessa ótica assim. Então, tudo que não era absorvido por essa cultura de transformação entrava nessas duas categorias aí, do rústico e também da heresia. Tá bom, meus amores? O projeto de construção de Estado-nação que estava surgindo naquele momento, gente, começou a perceber que ele tinha que ter uma cultura, uma política, uma religião, uma questão social, tudo muito colocado para esse grupo já com um modelo de uma cultura, né, mais avançada. Então, há de fato uma cultura em transformação porque há uma mudança clara e nítida. Por uma nova ideologia, eu finalizo a aula colocando justamente isso, né, definindo aqui o que seria essa ideologia, né, com um estudo filosófico que vai tentar entender as concepções humanas, tá, sobre o mundo, né, a partir do mundo. Assim, as suas expressões seguem modelos, né, de conservação ou de mudança aí de uma ordem que está. Então, uma ideologia ela busca romper com aquilo que está sendo colocado, né, a partir de um estudo aí filosófico e humano. E aí, durante a Idade Média, a ideologia dominante era a ideologia da Igreja Católica. Então, tudo era dominado a partir da Igreja. Então, a Igreja tinha muito poder, a Igreja mandava demais, tá bom? Isso durante a Idade Média.
Depois que a gente passa pelo processo de antropocentrismo, tá? Do renascimento, que a gente percebe que tem aí no poder da religião, mas que a razão ela ganha força. Então, há um processo de transição aí para essa idade moderna que deixa também, inclusive, a religião católica, né, um patamar, né, mais inferior, colocando essa população burguesa, essa população que estudava, que era mais intelectual, no centro ali da questão. E aí a ascensão da classe burguesa tem um papel fundamental nesse processo, porque ela vai financiar esse processo em busca desse renascimento cultural e científico também, tá bom? Então a reforma protestante vai dar um outro gás também, porque acaba, né, colocando a Igreja Católica numa situação ali mais inferior. Então tudo isso, gente, essa busca por essa nova ideologia faz com que surgir aí modelos diferentes. Tá certo, meus amores? E aí, para finalizar a aula de hoje, né, com todos os pontos trabalhados sobre esse capítulo, que é um capítulo fundamental, essa passagem do mercantilismo para o capitalismo. Assistam novamente se for necessário para compreender os fatos, porque é uma aula muito importante para vocês, tá bom? Ó, beijos enormes da Pro e até o nosso próximo encontro.